Que o Brasil é um celeiro de craques não é novidade para ninguém. Diversos jogadores que se destacaram mundo afora começaram jogando bola nas ruas e nos campos de terra do país, mas muitos desses craques não tiveram a mídia que mereciam ter. Um deles fez muita história no mundo da bola. Melhor jogador do mundo em 1999, pentacampeão com a seleção brasileira em 2002. Partiu Rivaldo, ainda ele, fez a finta, botou na frente, tocou para Rivaldo, perna esquerda, bateu, gol! Brasil! Artilheiro de Liga dos Campeões, um dos grandes ídolos do Barcelona e o responsável por um dos hat-tricks mais bonitos da história do futebol. Estamos falando de Rivaldo, mais um dos grandes jogadores lendários, um dos mais subestimados da história. Por isso hoje, você vai conferir o quão bom era o Rivaldo. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Rivaldo Vitor Barbosa Ferreira nasceu no bairro de Beberibe, localizado em Recife, no dia 19 de abril de 1972. Sua história de vida é como a de muitos brasileiros, uma história de luta e superação. Com 6 anos de idade, o craque e sua família se mudaram para Paulistano, município localizado na região metropolitana de Recife, e com essa idade, ele já sonhava em ser um jogador de futebol. Rivaldo jogava em um campinho de terra, e por lá ele já se destacava dos demais, porém, o pequeno craque tinha que ajudar nas despesas de casa. E por esse motivo, quando não estava jogando bola, Rivaldo precisava vender coxinhas na praia, buscando uma renda extra. Como ele sempre se destacou nos campos, não demorou muito para conseguir jogar em um clube. Aos 12 anos de idade, o jogador iniciou sua carreira no time amador do Santa Cruz, de Recife. Porém, a história de Rivaldo ainda teve algumas pedras no caminho. Com 16 anos, o jogador perdeu o pai Romildo, e por isso, quis desistir do sonho de ser jogador de futebol. E decidiu ir procurar um emprego para ajudar sua mãe com as contas de casa. Mas a mãe Marlúcia não aceitou e o convenceu a continuar jogando. E Rivaldo continuou. Depois de ser destaque nas categorias de base, ele estreou pelo Santa Cruz, em 1990. No ano seguinte, ele assinou seu primeiro contrato profissional, virou titular do time e em 38 jogos, ele marcou 11 gols. Em 1992, ele foi contratado pelo Mojimirim de São Paulo. Por lá ele já dava indícios de quão absurdo ele seria. Rivaldo fez parte do Carrossel Caipira, e no time conquistou a Série A2 do Paulista com direito a um golaço do meio de campo. Pelé tentou e não conseguiu, no meio do campo, um golaço no ângulo. Esse aí vale replay, não vale? Olha aí, 1-1. Rapidamente os times grandes de São Paulo o quiseram. O Corinthians saiu na frente e o contratou por empréstimo em 1993. Ele marcou 11 gols no Campeonato Brasileiro e conquistou o troféu Bola de Prata, da revista Placar. Após brilhar no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, o jogador foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez. Rivaldo estreou contra o México em um amistoso e ainda marcou o gol da vitória do Brasil. A história estava apenas começando. Porém, em 1994, após um Campeonato Paulista bastante irregular, o Corinthians optou por não comprar o craque. E o Palmeiras não hesitou e pagou 2,5 milhões de reais ao Mojimirim para contratar o jogador em definitivo. No Palmeiras, o craque se destacou ainda mais. Com uma campanha espetacular, o time alviverde chegou na final contra o Corinthians, e o jogador fez valer a lei que mais funciona no Brasil, a lei do ex. Fez 3 gols nos 2 jogos da final e se sagrou campeão vencendo seu primeiro campeonato nacional. Com 97 jogos e 78 gols marcados, Rivaldo se despediu do Palmeiras em 1997 e foi para o La Coruña da Espanha, com a missão de substituir o brasileiro Bebeto. No time espanhol, o craque brasileiro marcou 22 gols e conseguiu o incrível feito de levar o time ao 3º lugar do Campeonato Espanhol, ficando atrás apenas do gigante Real Madrid e do Barcelona. Após essa espetacular colocação, Rivaldo chamou a atenção de clubes gigantes da Europa, e em 1998 ele foi contratado pelo Barcelona, pela bagatela de 30 milhões de dólares, com a missão de substituir nada mais, nada menos do que o Ronaldo Fenômeno, que partiu para a Inter de Milão. Por lá, o Rivaldo não decepcionou, marcou 136 gols, venceu a Copa do Rei e ainda se consagrou bicampeão espanhol, algo que nem o Fenômeno tinha conseguido fazer. Após esses feitos, o jogador caiu na graça dos Coolers e virou ídolo do clube. Além disso, ele passou a ser figura carimbada nas convocações para a seleção brasileira. Em 1998, foi convocado para a Copa do Mundo. Rivaldo foi um dos destaques do Brasil na Copa, marcou 13 gols na competição, mas amargurou com o vice-campeonato naquele ano. Já no ano seguinte, ele foi campeão da Copa América e recebeu o prêmio de melhor jogador da competição. Só que esse não foi nem perto do seu maior feito no período. No mês de dezembro de 1999, no ano do centenário do Barcelona, o Rivaldo recebeu o título de melhor jogador do mundo, e foi o bola de ouro do ano. Ele deixou para trás o inglês David Beckham e o ucraniano Shevchenko.
Nos anos seguintes, o jogador viveu o auge na Espanha. Mesmo eliminado na semifinal, Rivaldo foi o artilheiro da Champions League com 10 gols. Ele passou a jogar do jeito brasileiro de ser, livre, leve e solto. Marcou 36 gols na temporada 2000-2001 e em um jogo que o Barcelona precisava vencer de qualquer maneira para se classificar para a Champions League, o Rivaldo teve a sua maior exibição da carreira. O jogador fez o hat-trick perfeito. Ele fez os 2 primeiros gols e deixou um placar confortável. Porém, o time ainda levou um empate, e quando o jogo se encaminhava para o fim, Rivaldo fez um golaço de bicicleta aos 43 minutos do segundo tempo. Barça 3, Valencia 2, el gol de la temporada sin duda alguna. 43 y medio, qué momento para meter un gol así. Em entrevista para a ESPN, Rivaldo comentou que foi o gol mais especial de sua vida. As pessoas que gostam de futebol falam bastante sobre o gol de bicicleta contra o Valência, no Campeonato Espanhol. Quando eu saio na rua, muitos torcedores ainda se lembram como se fosse ontem desse jogo. Foi em 2001, há mais de 20 anos. Isso me deixa muito grato pela carreira que tive. Após essa temporada de gala, Rivaldo tinha algo para buscar. O craque precisava vencer a Copa do Mundo em 2002, e ele novamente foi um destaque na competição. Terminou a Copa com 5 gols marcados e uma atuação de luxo na final contra a Alemanha, com direito a um quarta-luz incrível para o Ronaldo que balançou a rede e fez os alemães chorarem. Rivaldo foi eleito o segundo melhor jogador da competição, atrás apenas do vice-campeão, o goleiro Oliver Kahn. Rivaldo foi decisivo com suas atuações, gols e liderança. O garoto nascido em Recife cresceu e se consagrava pentacampeão mundial. Após a Copa, Rivaldo procurou novos ares e foi vendido ao Milan, mas o jogador não se adaptou muito bem ao futebol italiano e não era titular do time. Apesar disso, ainda venceu uma Copa da Itália, uma Supercopa da UEFA e, enfim, a sua merecida Liga dos Campeões. Depois do Milan, ele jogou por alguns clubes mundo afora, mas o que mais chamou a atenção foram suas atuações na Grécia. Rivaldo jogou pelo Olympiacos e se saiu muito bem. Conquistou vários títulos nacionais, foi eleito o melhor jogador do campeonato grego 3 vezes seguidas e é um dos maiores ídolos do clube até hoje. Pelo time foram 77 jogos e 44 gols marcados. O craque ainda passou por alguns clubes antes de encerrar sua carreira. Ele decidiu terminar do jeito que começou, no Mogi Mirim. Com mais de 40 anos de idade, Rivaldo foi eleito presidente do Mogi e, assim como o Mbappé nos dias de hoje, assumiu dupla função. Era presidente e jogador do clube. No dia 14 de julho de 2015, Rivaldo se despediu dos gramados da forma mais bonita possível. Em um jogo contra o Macaé, ele jogou ao lado do seu filho Rivaldo Júnior. Muito futebol e pouca mídia. O cara que é ídolo no Barcelona, foi artilheiro de Champions e um dos destaques do Brasil no Penta, não tem a mídia que merece. Rivaldo encerrou sua carreira com mais de 400 gols, um número muito espetacular para o meio atacante. Ele foi exemplo de superação e luta, e por isso sempre simbolizou tão bem o povo brasileiro, o povo que se sente acolhido por quem os representa. E Rivaldo fazia isso com maestria, a mesma maestria que colocava na bola quando estava em campo. Você acha que o Rivaldo foi um dos jogadores mais subestimados da história do futebol? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.